Lionel Messi celebra nesta quarta-feira 24, a chegada dos seus 39 anos. Em um dia de festa para o craque, ele foi surpreendido por uma declaração apaixonada da esposa, Antonella Roccuzzo, nas redes sociais. Ao celebrar a data especial, a influenciadora não poupou carinho. Feliz aniversário para o amor da minha vida. Que você seja muito feliz hoje e sempre. Já temos tudo o que precisamos porque temos você. Eu te amo infinitamente, escreveu ela. Agora vamos parar um pouco para analisar o que essa marca de 39 anos representa não apenas para o futebol mundial, mas para a própria narrativa da vida desse ícone que vimos crescer diante das câmeras. Quando falamos de Lionel Messi, estamos falando de uma trajetória que desafia as leis da lógica esportiva, mas que, acima de tudo, é uma história de persistência. Nascido em Rosário, na Argentina, em 1987, Messi não teve um caminho pavimentado de ouro desde o início. A história de como ele saiu de um tratamento de crescimento delicado na infância para cruzar o oceano e se tornar a joia da coroa do Barcelona é quase uma lenda urbana que a gente se cansa de repetir, mas que nunca perde o impacto. Desde que ele chegou à Catalunha, ainda um menino franzino com cabelos longos e um talento que parecia vir de outro planeta, a gente acompanhou cada etapa. A estreia sob a batuta de Frank Rijkaard, a ascensão meteórica com Pep Guardiola, as bolas de ouro que se acumulavam na estante e, claro, o peso de carregar uma nação inteira nas costas durante anos de decepções com a seleção argentina. E é aqui que entra o ponto central dessa celebração de 39 anos. A vida do Messi nunca foi apenas sobre os gols ou os títulos da Champions League. Foi sobre a construção de um núcleo de apoio que, ao longo de décadas, se provou seu porto seguro mais estável. A relação com Antonella Roccuzzo não é um desses romances de fachada que a gente vê tanto no mundo das celebridades. Eles se conhecem desde que ele tinha 9 anos de idade, lá em Rosário. O primo de Antonella, Lucas Caglia, era amigo de infância do Messi, e diz a lenda que o pequeno Léo escrevia cartas para ela antes mesmo de se tornar um fenômeno global. Ver essa troca de declarações nas redes sociais hoje, com a maturidade que os quase 40 anos trazem, é um lembrete de que mesmo para quem conquistou o mundo inteiro, o valor real reside na continuidade das nossas raízes. Antonella sempre foi a figura silenciosa, mas onipresente que segurou a onda quando a pressão da imprensa espanhola era insuportável, quando as críticas na Argentina atingiam o ápice da injustiça e quando a mudança para Paris ou para os Estados Unidos exigiu um rearranjo total da vida familiar. Se a gente olhar para o passado, especialmente para a fase final da era Barcelona e os anos de turbulência na seleção, vemos um Messi muito mais contido, quase introspectivo. Havia uma espécie de carapaça que ele vestia. O Messi de 2025 é um homem que, após finalmente levantar a taça da Copa do Mundo em 2022, parece ter se libertado de um fardo que ele carregava desde que começou a chutar uma bola. Aquele título mudou a forma como ele se apresenta ao mundo. Se antes a gente via um jogador tenso, focado quase obsessivamente em provar seu valor, hoje vemos um veterano que desfruta do jogo. A transferência para o Inter Miami, que na época muitos trataram como uma espécie de aposentadoria antecipada ou um movimento puramente comercial, acabou se revelando um movimento estratégico de vida. Ele encontrou um ambiente onde pode ser o centro das atenções sem a toxicidade que cercou seus últimos anos no futebol europeu. Eu, particularmente, acho fascinante observar esse contraste. O Messi dos anos 2010 era uma máquina de estatísticas, alguém que parecia viver em função de quebrar recordes. O Messi de agora, prestes a completar 4 décadas de vida, é um homem que entende que o tempo é o recurso mais escasso. A mensagem da Antonella, mencionando que eles já têm tudo o que precisam porque o têm por perto, reflete uma paz que ele claramente não possuía aos 25 anos. É raro ver alguém que atingiu o topo absoluto da pirâmide de sucesso global manter um núcleo familiar tão sólido, mantendo os amigos de infância e a esposa que o conheceu antes da fama e dos milhões de dólares. No cenário do futebol moderno, onde tudo é volátil, onde contratos são rompidos e carreiras são descartáveis, a longevidade da união deles é quase tão impressionante quanto a longevidade da performance do próprio Lionel em campo. Muitas vezes a gente se pega questionando o que move um atleta a continuar jogando mesmo depois de já ter vencido absolutamente tudo. A resposta, ao observar esse aniversário, parece estar na simplicidade. O futebol para ele deixou de ser uma provação para se tornar uma extensão natural da sua rotina, algo que ele faz porque ainda sente prazer. Cercado pela família que o viu passar daquele menino tímido de Rosário para o homem que para muitos é o maior de todos os tempos.
A forma como ele encara os 39 anos mostra uma maturidade que muitos ídolos do esporte nunca alcançam. Ele não está tentando ser o Messi de 2012. Ele não está tentando correr como se tivesse 20 anos. Ele aceitou a passagem do tempo, adaptou seu jogo e, principalmente, adaptou a sua vida para garantir que a felicidade fora das quatro linhas seja a base para o que ele ainda entrega dentro delas. Eu olho para esse cenário e penso no quanto a televisão e as mídias sociais mudaram a nossa percepção sobre essas figuras. Antigamente, os ídolos eram intocáveis, figuras distantes em um pedestal. Hoje temos esse acesso constante, vemos o lado humano, as declarações de amor, o pai de família. E no caso do Messi, essa exposição só serviu para humanizar ainda mais alguém que, pela genialidade técnica, parecia um robô programado para o sucesso. O fato de ele estar celebrando esse aniversário com essa declaração pública não é apenas um post de rede social. É uma afirmação de que a história dele não se resume ao que ele faz com os pés, mas ao que ele construiu com o coração. Na minha visão, o legado do Messi não será medido apenas pelo número de gols ou troféus expostos na sua casa, mas pelo fato de que ele atravessou o furacão da fama global sem se perder de si mesmo. E isso, convenhamos, é um feito ainda mais difícil do que driblar 3 zagueiros em uma final de Copa do Mundo. Que venham os próximos anos, porque o que a gente tem visto é uma lição de como envelhecer mantendo a essência. E isso é algo que, independentemente de torcida ou preferência esportiva, qualquer um de nós pode admirar e aprender. E aí? Tô brincando. Você ia sair sem se inscrever no meu canal. Não acredito. É a mesma coisa que sair sem pagar. Tô brincando, viu? Mas eu preciso de ajuda. Gente, meu Deus do céu, eu tô postando vídeo aqui que tem gente... Tem vídeo meu que deu 1.500 visualizações e 2 likes. Eu quero saber o que vocês estão fazendo. Vocês estão assistindo de costa? Assiste de frente, viu? Ou, sei lá, comenta qualquer coisa, tipo, olha aqui a Ana, de Novo Horizonte. Olha aqui o João, tô falando de Londres. E esse vídeo vai chegar longe. Mas para isso tem que ter engajamento. Me ajuda, gente. Não custa nada, eu fico tão feliz. Toda hora eu fico fazendo aquele reload, colocando para cima, atualizando a página para ver se tem algum comentário, alguma curtida. E é notícia, hein? É toda hora. Toda hora tem notícia. Se você achou essa notícia é porque você curtiu ela e clicou. Então te interessou. Faz essa moral aí, hein?